Olá, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse lançamento do segundo curso. Alguns de vocês já me conhecem como uma pessoa que trabalha com o impacto social da pesquisa. Eu trabalhava na Trinity quando a gente começou a nossa colaboração, quando eu comecei a ser colaboradora do projeto Métricas. Daí eu fui para Erasmus University em Roterdã. Então, alguns de vocês me conheceram quando eu estava em Roterdã, na Holanda. E agora eu estou já faz um ano, já completei um ano de Dora. Eu estou como gerente executiva dessa iniciativa global para mudança de avaliação de pesquisa. Eu sou campineira, é esse sotaque que vocês estão ouvindo. Eu sou eu nasci e fui criada a maior parte da minha infância em Campinas, mas me mudei para São Paulo para fazer faculdade e lá fiz minha trajetória profissional, minha primeira trajetória profissional, eu diria, antes de me mudar para a Europa. Eu trabalhava na parte de administração pública, que é onde é o meu mestrado e meu doutorado. Então, eu sou formada em ciências sociais aplicadas, esse é o meu background, e eu adoro esse das ciências sociais aplicadas, porque a gente rouba o método de todo mundo. Então, se a gente precisa roubar os métodos de humanas, a gente rouba. Se a gente quer fazer econometria avançada, a gente também faz, e faz código em R, que é o que eu fiz na minha tese de doutorado, eu trabalhei com R. Enfim, então esse é um pouco o meu perfil, é um perfil de uma pessoa focada em problemas públicos complexos. Então, se eu tivesse que me descrever, eu queria começar então recuperando a fala do professor Graetti, de que não é uma tarefa fácil que a gente está fazendo aqui. Então, é um problema complexo. O professor Luiz recuperou a questão de que é um sistema, então a gente está mudando um sistema, então a gente não está mudando só uma instituição, a gente vai focar nos nossos exercícios na nossa instituição e no que a gente pode fazer, mas é um sistema que a gente está tentando mudar e a gente, como Dora, trabalha nesse nível do sistema, então a gente trabalha com todos os atores desse sistema e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E vou terminar com a palavra da professora Lia em relação ao perfil de quem está aqui, e eu espero que na minha fala, fique claro para cada um de vocês o que é possível ser feito no dia a dia de vocês. Então, a gente tem gente aqui que trabalha nas bibliotecas, que é professor e que vai sentar nos comitês de contratação. A gente tem aqui gente que está em Instituto de Estudos Avançados, que tem a questão da transdisciplinaridade, que o professor Luiz já falou que é uma questão super complexa de trabalhar na avaliação de pesquisa também. A gente tem pessoas que estão aqui no chefia de gabinete, que é justamente, então, quem vai ajudar as nossas lideranças acadêmicas a fazerem essas decisões difíceis. Então, tem um pedaço do bolo para todo mundo, porque cada um de nós aqui faz parte desse sistema e faz parte de poder ajudar a essa evolução do sistema. Eu gosto de dizer, e a gente, como Dora, fala que é uma evolução do sistema e não uma revolução, porque as nossas instituições não gostam de revoluções. Elas foram feitas, como o professor Jacques falou muito. Magistralmente, como sempre, em setembro, no nosso evento da USP, falou que a gente tem um sistema que é feito para ser congelado, ele não é feito para mudar. Mas nesse momento que a gente está num momento de descongelamento desse sistema, então a gente está em transição, que é o nome do paper que o Justin vai apresentar depois de mim, e depois dessa transição a gente provavelmente vai congelar de novo o sistema. Então, a gente está num momento muito interessante agora de poder fazer o sistema de um jeito que seja melhor para todos nós. Então, tudo isso que a gente vai conversar hoje e essa semana está sendo construído. Então, não tem nada na pedra ainda. A gente está experimentando muita coisa, a gente tem muito piloto sendo feito ainda, a gente ainda está criando as evidências para que essas novas metodologias funcionem. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, um momento de transição. Então, a gente está, de fato, como um colega declarou recentemente, trocando o motor do avião em pleno ar. Então, a gente não quer deixar o avião cair, e esse é o sentido de responsabilidade que todos nós temos. Nós não podemos, às vezes, a gente tem umas pressões acadêmicas e a gente pode conversar sobre isso, pressões para não cair nos rankings, por exemplo. Então, como que eu implemento isso e não cair nos rankings? Mas como que eu implemento isso e o Ministério Público não vem atrás de mim? Então, tem uma série de pressões sistêmicas que a gente está respondendo. Então, esse nível de complexidade vai estar na cabeça de vocês, e essas perguntas são justamente essas que a gente está querendo dar subsídios para que vocês tomem as melhores decisões nos contextos de vocês. Então, tudo que eu vou falar hoje também, como Dora, a gente, como uma organização global, imagina se é possível fazer algo que funcione para o INPE e para a USP já é difícil. Imagina para pensar no INPE do Brasil e no INPE da China. Já é
E aí pegar da escola de economia, a escola de agronomia, a escola de direito, enfim. Então, tudo que a gente faz é agnóstico ponto de vista das disciplinas e agnóstico também do ponto de vista dos países. Então, vocês vão ouvir coisas que vocês vão falar, ai, até parece que isso vai funcionar no Brasil. E realmente, vão ter coisas que eu vou falar que não funcionam ou não se adequam à realidade, que vem dessa visão global que a gente tem sobre as coisas. Então, todos esses avisos de saúde feitos, eu vou então tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se a tecnologia está do meu lado hoje. E aí vocês vão. E aí eu vou começar pelo básico, e acho que ficou muito fácil eu fazer essa palavra agora, depois dessa primeira parte, discutindo justamente isso. O que que é a avaliação responsável da pesquisa? Então, o responsável vem dessa ideia de que a gente precisa ter um sistema que avalie a pesquisa de uma forma plural, que apoie uma cultura saudável e que seja inclusiva. Então, quando o professor Luiz perguntou, o jeito que a gente avalia a pesquisa hoje é compatível com a gente ter pesquisas interdisciplinares e multidisciplinares e transdisciplinares? Provavelmente não, porque a gente faz as coisas muito focado nas disciplinas. A gente está hoje, quando a gente contrata um professor, pedindo que ele tenha habilidades de impacto social, a gente está pedindo que ele seja bom de se comunicar com a população, por exemplo, ou com os gestores públicos. Talvez não, a gente está focando muito mais no número de papers que eles publicaram. Então, esse é o tipo de questão que a gente está querendo mudar. A gente está querendo ir além dos métodos tradicionais, e os métodos tradicionais, na maioria das disciplinas, isso talvez não valha para algumas disciplinas, como as artes e humanidades, por exemplo, mas é uma lista de publicações com o journal que foi publicado, a revista que foi publicada, e se essa revista é A1, A2, e isso é o que a gente está preocupado. Então, a gente está querendo ir além disso, a gente quer mudar como isso é feito. Do ponto de vista dos pesquisadores, que foi o que eu acabei de comentar, mas também do ponto de vista da pesquisa em si. Então, quando o professor Graef fala sobre como a FAPESP escolhe as pesquisas que vão ser financiadas, quais são os critérios de escolha para a agência de fomento? Quais são os critérios quando as nossas universidades fazem bolsa de desempenho, produtividade, etc.? Quais são os critérios que vão aí? É disso que a gente está falando. A gente está querendo, então, que as nossas políticas, nossas práticas apoiem e incentivem as práticas de avaliação na visão holística dos pesquisadores. Então, a gente quer uma diversidade maior de habilidades e atividades, e a gente quer também um foco nos processos, nos produtos, nos resultados e nos impactos da pesquisa. E essa visão de produto, resultado e impacto, vocês sabem muito bem porque fizeram o curso Métricas, então a gente não vai entrar sobre isso agora. Por que que a gente fala dos processos? Porque a gente muitas vezes foca só no resultado da pesquisa. E o processo é importante se a gente quer uma pesquisa íntegra, que tenha reprodutibilidade, que seja feita de uma forma ética. E quando a gente foca só no final, a gente pode, às vezes, ter gente que corta caminhos, etc. Então, a gente precisa também focar no processo da pesquisa, não só nos resultados e nos impactos. Então, essa é uma questão da avaliação responsável da pesquisa. Então, a gente está aqui fazendo uma evolução para redefinir o impacto de pesquisa, tanto do ponto de vista social, como a gente já falou hoje, mas também do ponto de vista do impacto científico e acadêmico. E isso vocês já viram comigo, se vocês tiveram o módulo de impacto no curso que vocês fizeram, a gente quer ir para além das citações. Então, mesmo no mundo acadêmico, os acadêmicos não fazem só papers, não só publicam, especialmente nas universidades complexas que têm pós-graduação, que tem mentoria, que tem educação junto. Então, algumas instituições de pesquisa não têm a parte de educação, mas eles vão ter a parte de, por exemplo, colaboração, de engajar com a comunidade. Então, como que a gente avalia o impacto acadêmico para além das citações? Como que a gente faz as contribuições complexas dos nossos acadêmicos e das nossas equipes de acadêmicos? Que essa é uma outra questão, que a gente não pode falar só dos acadêmicos, porque a gente tem muita gente que trabalha na produção de pesquisa que não tem contrato de pesquisador, que tem contrato de técnico de laboratório, por exemplo, ou que tem trabalho de trabalhar com a parte de dados, enfim. Então, a gente precisa reconhecer mais perfis acadêmicos e reconhecer mais atividades também. E, finalmente, a ampla gama de produtos acadêmicos. Então, talvez a gente tivesse no passado menos produtos que a gente tem hoje. A gente tinha, tipicamente, o livro e a monografia, a gente tinha o artigo em revista, mas hoje a gente tem policy brief, a gente tem software, a gente tem base de dados, a gente tem protocolo de estudo, a gente tem relatório de registro de pesquisa. Então, tem uma série
de produtos acadêmicos que são gerados, que são, muitas vezes, intermediários do processo da pesquisa e que, muitas vezes, não entram na avaliação da pesquisa. Então, esse é o tipo de mudança que a gente está fazendo. E a gente teve a sorte, como o professor Jacques já falou, de trabalhar junto com a comunidade brasileira no ano passado. Essas são algumas fotos do nosso evento de setembro, em que a gente teve a parceria da USP, do Projeto Métricas, da CAPES, da CNPq, da Rede Brasileira de Reproduzibilidade, da FAPESP, muita gente envolvida para discutir o que isso tudo significa do ponto de vista brasileiro. E aí, a grande satisfação de poder ter a primeira versão traduzida do guia que a gente lançou em maio do ano passado, é essa versão em português, que vocês tiveram a oportunidade de ler, espero, os primeiros capítulos. E eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, porque ele ajuda a implementar esses princípios que eu falei que são bastante abstratos. Então, são esses princípios de mudança, todo mundo, a maioria das pessoas concorda, fala, legal, acho legal mudar. Mas como que eu faço isso? E o guia veio para ajudar a responder essa pergunta, como que eu faço isso? Então, o objetivo era ter uma referência para as organizações que realizam pesquisas. Então, esse guia é para as organizações que realizam pesquisa. A gente vai lançar em maio desse ano para as agências de fomento. Então, para quem trabalha na agência de fomento, a gente tem outras ideias para sugerir. E aí, para guiar as instituições nessa transição e nessa jornada, com dicas práticas, com atividades, com exemplos reais e com links para vários recursos que a gente tem. Infelizmente, a gente traduziu só o guia, então tem links para vários recursos que os recursos estão em inglês. Então eu já peço desculpas por essa ainda é, ponto de melhoria que a gente tem na Dora, que é traduzir mais os nossos recursos. Então, o, o guia tem 4 capítulos. Ele não foi pensado para você ler ele de cabo a rabo, como se você estivesse lendo um livro de história. Ele foi pensado para, quando você precisar pensar em alguma coisa, ele está lá como sua referência. Então, por isso que ele tem um pouquinho de repetição. Se vocês começarem a ler, vocês vão falar, mas já falou sobre isso em outro lugar. Porque a gente pensou, se você precisa ler um capítulo ou uma sessão sozinha, você tem essa possibilidade. E tem uma série de links, se vocês abrem a versão digital em vez da versão impressa, tem uma série de links que você pode clicar e pular para uma outra parte do guia. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 foram os que foram recomendados para leitura para hoje, que é a introdução e as principais atividades que tratam. E aí eu acho que as atividades vocês reconheceram do plano de transformação institucional que vocês já trabalharam no projeto Métricas. Então, são atividades que são coisas que a gente pensa na hora de ter uma estratégia de mudança. E o capítulo 3 são os momentos chaves da avaliação de pesquisa e pesquisadores que acontecem dentro das instituições de fomento, que é, então, o foco da transformação institucional, da avaliação de pesquisa. E o capítulo 4 que são iniciativas globais sobre avaliação responsável de pesquisa, mas também sobre outros temas que são relevantes. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no final também. Então, vocês viram que o capítulo 1 fala justamente o que eu falei tudo agora há pouco, que é uma visão holística sobre o impacto da pesquisa, que busca valorizar a qualidade e não tanto quantidade. E, muito importante, tem uma colega aqui, a Luzia, que faz parte da parte de equidade, diversidade e inclusão, que fala sobre oportunidades equitativas para os cientistas e pesquisadores do ponto de vista, inclusive, global. A gente sabe que quando os nossos pesquisadores do Brasil vão competir com outros que são de língua inglesa, por exemplo, a gente parte de um ponto para trás, né? Porque a gente não fala fluentemente inglês. Então, a gente tem outro tipo de necessidades. Então, a gente também trabalha nessa parte de como que a gente garante um sistema de pesquisa mais equitativo. Então, no capítulo 2 são essas atividades de mudança. Está em ordem e está numerado porque a gente precisa numerar e porque a gente precisa colocar uma ordem. Porque, na verdade, cada instituição pode começar por qualquer uma dessas atividades e também pode pular alguma dessas atividades. E aí eu vou parar um pouquinho aqui porque a gente tem 9 atividades, e são muitas atividades, porque é uma tarefa difícil, porque é complexo, porque é um sistema, então a gente precisa entender como a nossa liderança pensa a respeito disso, a gente precisa entender como que a nossa comunidade pensa a respeito disso, os nossos pesquisadores estão sentindo esse problema, eles apoiam esse problema. A gente precisa entender que a gente vai precisar de recursos para implementar, porque às vezes a gente vai precisar mudar nosso sistema de TI, porque se a gente quer diversificar os produtos que a gente vai monitorar, a gente precisa talvez criar um sistema de TI diferente. A gente
vai precisar, então, criar talvez um grupo de trabalho com o pessoal de TI, o pessoal do Egido, o pessoal da vice-presidência de pesquisa. Então, a gente vai precisar juntar um monte de gente para discutir essas questões. A gente vai tentar entender o que que o vizinho está fazendo, porque a gente às vezes não quer tomar o risco sozinho, então a gente olha o que que o vizinho está fazendo. A gente revisa, a gente vai ler o que está lá na Dora, o que, que vai no site da Dora tem um monte de casos de estudo, de políticas de outras instituições. Então a gente vai olhar o que, que os outros estão fazendo fora do nosso ambiente imediato. Então, vejam, é tudo o que vocês já conhecem do métricas de plano de desenvolvimento institucional, mas com esse foco na avaliação de responsáveis de pesquisa. O item 9 é um dos itens que a gente mais quer aprender, porque como a gente está começando a fazer estratégias agora e mudando agora, é o que menos a gente tem recurso. Então, a gente adora discutir sobre isso. Como que a gente sabe que a nossa reforma está dando certo? Esse é uma das grandes discussões hoje, porque a gente já fez mais de 10 anos, então a gente quer saber quais são justamente as evidências de que está dando certo. E aí, o capítulo que eu mais gosto é o capítulo 3. Eu sempre falo isso em todos os lugares, porque ele fala justamente quais são as possíveis intervenções sugeridas para mudar como a gente faz as coisas dentro da nossa universidade, ou dentro do nosso centro de pesquisa, dentro do nosso departamento, qualquer um desses níveis. A gente pode estar falando das nossas decisões de recrutamento, contratação e progressão de carreira, a gente pode estar falando dos prêmios institucionais, a gente tem um dinheirinho lá e a gente vai fazer uma bolsa para, não sei, para contratar alguém ou para fazer um projeto de impacto. Como que a gente está definindo esses prêmios institucionais, essas bolsas? A avaliação de departamentos e de centros de pesquisa. Então, quando a gente tem várias unidades dentro de uma instituição, por exemplo, como que a nossa universidade do escritório central está olhando os departamentos? Se a unidade central está olhando os departamentos por número de paper publicado, o departamento não vai querer parar de contar paper. Então, a gente precisa entender essas dinâmicas internas das instituições também. E como a gente fala de pesquisa e como a gente fala de pesquisadores. A gente está focando só no número de papers, ou a gente está focando só quando a gente ganha uma grande bolsa de fomento, ou a gente também está falando sobre os nossos impactos? É disso que fala o capítulo 3. E aqui eu tenho esse bem grande, como a gente fala sobre os rankings nacionais e institucionais, porque, óbvio, muitos de vocês trabalham nessa área de rankings, então a gente tem um pedaço que fala sobre essa complexidade sobre os rankings e etc., e que tem algumas sugestões. A gente pode falar mais a respeito sobre isso também ao longo da semana. Estou terminando, então eu não quero passar muito do meu tempo. Vocês vão ver no capítulo 4 as iniciativas globais que são relacionadas à avaliação responsável de pesquisa. A primeira delas, que é a mais óbvia, e inclusive ficou antes da avaliação, da própria avaliação de pesquisa na ordem do capítulo, é a ciência aberta, porque uma das grandes, vamos dizer, tanto um dos grandes gatilhos quanto uma das grandes barreiras para a ciência aberta é a parte de avaliação de pesquisa, porque hoje a maioria dos pesquisadores são avaliados não se eles estão publicando em ciência aberta ou não, não se eles estão fazendo os dados deles reproducíveis e fair, como a gente chama, né, a nomenclatura, ou, ou não. Então, é uma grande questão a ciência aberta, e a gente pode falar mais a respeito disso também. A iniciativa que visa uma visão holística, inclusive, da pesquisa, então toda a parte de o inglês me atrapalha tanto, equidade, diversidade e inclusão. E, finalmente, a parte de políticas baseadas em evidências e integridade da pesquisa. Então, a gente tem também essa conexão. E aí, eu gosto desse pequeno gráfico que conecta a maioria dessas agendas, porque são muitas agendas ao mesmo tempo batendo na nossa porta, né? Então, você tem gente que está aqui trabalhando com ética, integridade de pesquisa, tem gente com ciência aberta, tem gente com equidade, diversidade e inclusão, e a avaliação de pesquisa senta no meio de tudo isso, porque a gente está falando, por exemplo, na parte de cima, sobre diversificar carreiras, reconhecer diferentes tipos de contribuições, a gente está falando na parte de ética, integridade e ciência aberta no foco nos processos e na diversificação dos resultados de pesquisa que a gente disponibiliza para a sociedade, e na parte de equidade, diversidade e de ciência aberta, porque a gente fala de ciência aberta para a população, não é? Então, quem tem voz ativa no processo de pesquisa? Quem que detém o poder nas relações de pesquisa? Essas são perguntas que estão todas colocadas quando a gente está discutindo avaliação de pesquisa e pesquisadores.
Para finalizar essa minha fala rápida, que eu estou jogando um monte de coisa em cima de vocês, mas que vocês vão ter tempo de digerir entre hoje e amanhã, principalmente, são alguns recursos que a gente tem no nosso site. São alguns estudos de caso que descrevem como as instituições ao redor do mundo estão mudando as políticas de avaliação. A gente tem uma biblioteca de recursos, de recursos e ferramentas, que são, por exemplo, esse que a gente gosta muito de usar para falar sobre impacto, que mostra como que é possível entender impacto de uma forma diferente. E esse é um observatório de políticas de avaliação de pesquisa por parte de instituições que fazem pesquisa. Então, tem mais de 200 documentos lá nesse site, e os slides vão ser compartilhados pelo Pedro para todo mundo, então não se preocupem, para vocês investigarem eu tenho curiosidade de saber o que está acontecendo, sei lá, em Yale. Aí eu coloco lá Yale e vejo se aparece alguma coisa de Yale. E aí a gente tem a mais nova ferramenta que a gente vai lançar esse mês, na verdade, mês que vem, né, que a gente ainda não virou para fevereiro. Mês que vem é um curso introdutório para avaliação responsável de pesquisa. Vai ser bem básico, então para ajudar vocês e a gente também a disseminar essa conversa para mais gente fora da bolha. Vai ser um curso bem basicão, 4 lições apenas, e são 4 lições que demoram mais ou menos 2 horas para fazer, então é bem rapidinho, que vai ser um curso para qualquer pessoa que trabalha na agência de fomento, que trabalha na universidade, uma linguagem bem básica que a gente utilizou. Feito em inglês, mas o nosso site tem o Google Translate, que você pode clicar para o português. E o curso vai traduzir. Só que vai traduzir mal feito, vai traduzir igual quando a gente usa o Google Translate no nosso dia a dia. Então, vocês perdoem, porque vai ter erro e você vai falar, nossa, eu não estou entendendo nada. Mas por causa disso. Então, infelizmente, a gente não fez a tradução ainda profissional e com pessoas, que foi o que a gente fez graças ao projeto Métricas. A gente teve uma pessoa traduzindo o guia de uma forma um pouco. Foi traduzido primeiro pela comunidade do Métricas e da USP, e depois por uma profissional da área de comunicação. Isso a gente ainda não fez para o. E aí é isso que eu tinha para falar nessa primeira fala. A gente espera que seja um curso muito legal e que gere muitas, vamos dizer, ideias para a implementação da avaliação responsável, que é um tema de fronteira, né? Acho que é bom reconhecer isso, né, professor Jacques? É um tema que não é, assim, muitos países e muitos sistemas no mundo ainda estão entendendo o que está acontecendo, e o Brasil, felizmente, as nossas agências de fomento, a FAPESP e a CAPES e o CNPq já estão também nessa fronteira com a gente, e as nossas universidades não podem também ficar para trás, né? Então, acho que é muito legal a gente ter esse recurso em português, a gente é muito grato por isso. Era isso, fico à disposição. Obrigada, professor.